Fala galera! No vídeo de hoje eu vou falar sobre The Gun, um game de ação e aventura que conta a história de duas garotas que exploram um planeta que foi tomado por uma estranha gosma. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Em um futuro distante, a nave de duas exploradoras espaciais, chamadas de Rennie e Bex, se aproximam de um planeta desconhecido, em busca de materiais valiosos. Aparentemente, um pico de energia foi emitido do planeta, bloqueando o sinal delas, e devido à insistência de Rennie, elas vão até o planeta para ver o que poderia ser aquilo. A nave entra em órbita, e Bex começa a reclamar sobre o gasto desnecessário de combustível, comentando também sobre as altas dívidas que tinham e diversas coisas da nave que estavam quebradas. Rennie então desce à superfície utilizando uma corda. Chegando em uma espécie de caverna, a moça começa uma exploração e encontra um tipo de gosma que está causando uma interferência no sinal. Rennie usa seu braço biônico apelidado de Pumpkin para escaneá-la, porém a única informação que conseguem é que aquele era um composto orgânico, por isso ela decide limpar toda aquela gosma. Assim que a gosma da área é limpa pela Rennie, a vegetação cresce pelo local e surge uma poça com uma espécie de líquido brilhante. Ao escanear, Bex diz que o padrão do líquido parece com o sinal que elas estavam recebendo antes, porém mais fraco. Aparentemente, o líquido brilhante tem um potencial energético e faz com que a vegetação se desenvolva super rápido ao entrar em contato com o mesmo. Bex acrescenta que somente aquela quantidade não valia nada, porém se conseguisse um depósito maior, poderiam se dar muito bem. Por isso, Rennie continua explorando e limpando todos os locais que a gosma tomou conta. Ao limpar uma área mais aberta, uma enorme árvore alienígena surge, demonstrando que a gosma estava suprindo toda a vegetação do planeta. Após isso, Bex pousa sua nave chamada de Bunny, deixando sair um robozinho chamado Kurt, que haviam comprado bem barato em uma liquidação. Rennie se aproxima e diz que estava pensando que agora poderiam explorar juntas o planeta. Porém Bex fala que precisavam fazer alguns cuidados na nave primeiro, e pede para Rennie ir explorar e limpar todas as gosmas, para ver se consegue melhorar o sinal do pico de energia que receberam anteriormente. Logo na frente da nave, Rennie encontra um tipo de semente presa a uma raiz, mas ela não consegue arrancá-la pois sua luva não tem força suficiente. Bex diz que ela precisava encontrar alguns materiais para produzirem uma solda e melhorar a Pumpkin. Então Rennie parte para achá-los, descobrindo também mais uma poça com um líquido brilhoso. Ela coleta alguns materiais pelo local, enquanto Bex diz pelo rádio para a garota não correr riscos desnecessários, citando uma das aventuras onde sua amiga acabou perdendo um dos seus braços. Então Rennie ri, dizendo que pelo menos agora ela tinha a manopla. E após concluir uma modificação no Pumpkin, ela consegue arrancar a semente da raiz, e conversando com Bex, decide jogá-la na poça com um líquido brilhoso, fazendo com que cresça um enorme cogumelo, possibilitando Rennie chegar em locais mais altos. Ela utiliza esse artifício mais algumas vezes, enquanto explorava e limpava as gosmas, fazendo a vida retornar novamente ao local, e descobrindo diversos fungos e plantas novas. Bex fica pedindo para Rennie retornar, porém sua amiga, com uma espécie de senso de justiça, ignora e continua limpando todos os locais em que a praga está. Rennie continua adentrando cada vez mais o planeta, até que de repente, escuta um grunhido de alguma criatura, então vai verificar para ver o que pode ser. Chegando no local, um animal está preso em cima de uma pedra, e em volta está repleto com a gosma estranha. Rennie utiliza o Pumpkin para fazer a limpeza do local, e pequenas criaturas que saem da gosma tentam atrapalhar. Porém, Rennie não encontra dificuldades em derrotá-los, terminando com a limpeza e fazendo recriar ainda mais a vida daquele planeta. Após isso, o bicho aproveita que alguns cogumelos cresceram novamente, e usa eles como ponte para seguir o seu caminho. E Rennie avisa Bex sobre ter encontrado formas de vida animal no local. A garota então vai atrás dele, e durante o caminho, Bex avisa que Kurt coletou amostras de água, e descobriu que até mesmo ela está infectada pelas gosmas. E Rennie também comenta sobre elas terem tido sorte de ser as primeiras pessoas a chegar naquele local. Então Bex concorda, dizendo que foi graças à teimosia de sua amiga. E se fossem as grandes corporações que tivessem achado aquele planeta, já teriam acabado com todas as formas de vida do local. Finalmente elas encontram novamente um animal, que parece não ser hostil, porém não era um bicho de muitas palavras, pois logo vai embora novamente. Rennie continua indo atrás dele até chegar em uma espécie de selva onde reencontra o animal, que dessa vez finalmente deixa ela interagir com ele. E após ir embora, faz a garota perceber que ali haviam muitas estruturas de alguma civilização antiga. E por isso, Rennie comenta com Bex sobre não serem a primeira forma de vida inteligente naquele planeta. Rennie se aventura pelas ruínas, encontrando até mesmo um manuscrito que envia para sua amiga traduzir, utilizando algum software avançado de computador. Ela também descobre uma porta gigante e pergunta se Bex sabia abri-la, porém sua amiga diz que não, acrescentando que parecia precisar de um pulso de energia para abri-la, e pede que volte para a base para poder melhorar sua manopla. Antes de voltar, Rennie também analisa uma grande estátua alienígena, descobrindo que aquela raça havia vivido ali há cerca de 2 séculos atrás.
A moça retorna ao acampamento para descansar e comer uma bela refeição feita pelo robô Kurt, enquanto discutem sobre tudo que haviam encontrado na exploração daquele planeta, indo descansar em seguida. No outro dia, Rennie modifica Pumpkin para que ele possa tirar pulsos de energia, e quando ia retornar às ruínas, é parada por Bex, que pede para ela tomar cuidado. Rennie revela que estão juntas há 5 anos e que isso não mudaria. De volta às ruínas, ela usa sua manopla para acertar um ponto brilhante do portão, o abrindo. Ela adentra o local e começa a explorá-lo, enquanto teoriza com Bex o que levou ao fim daquela civilização, até que se depara com um segundo portão, e ao abri-lo, encontra um estranho cano enorme com gosmas, que parecem estar mais agressivas ao seu redor, junto de algumas criaturinhas. Após limpar toda a gosma do local, Bex diz que o sinal disparou e as duas chegam à conclusão de que o cano está cheio de energia, que estavam sendo sugadas pelo estranho composto orgânico. Por isso, decidem seguir a estrutura para ver onde iria dar. Um pouco mais à frente, Rennie encontra um grande rio com uma antiga ponte. Entretanto, ela não está alinhada corretamente, e Bex diz não poder usar a nave, pois estava com pouco combustível, e que iria aguardá-lo para emergências. Então Rennie encontra um mecanismo antigo, que alinha uma das partes da ponte e decide ir atrás dos outros. Durante a exploração, Rennie continua limpando os locais e encontra mais um manuscrito em volta de uma estátua, o escaneando e questionando se os alienígenas construíram aquilo para uma espécie de fundador daquela sociedade, ou se tinham algum tipo de sistema de religião, e aquele seria o deus deles. Bex diz não saber, acrescentando que eles podem ter sido forçados a pensar daquela forma. Mais à frente, Rennie se questiona como eles poderiam ter deixado de existir, e sua amiga comenta que pode ter sido por causa das gosmas, já que parecia ser difícil coexistir com aquilo. Rennie encontra mais uma das alavancas do sistema antigo, rodeada por gosmas agressivas, por isso limpa o local, conseguindo ativar mais um pedaço da ponte. Ela cita para Bex que aquele local parecia ter uma estética peculiar, como se cultuassem a beleza. Explorando mais um pouco, Rennie encontra mais um local de adoração com um manuscrito, e ao analisá-lo, Bex comenta não ter terminado a tradução, mas que tudo era muito poético, como se parecesse um conto de fadas, e que faziam menção à energia, como algo espiritual, além de mencionar muitas das palavras jardim e jardineiro, que provavelmente era o nome da criatura daquela estátua. Finalmente, a garota encontra o último mecanismo, e ao limpar a área, consegue alinhar a ponte, enquanto Bex cita que quanto mais a garota limpa em volta dos canos, mais picos de sinal ela identifica. Rennie atravessa a ponte, e ao entrar no portão, encontra uma caverna, onde perde totalmente o sinal de comunicação com Bex. Mais à frente, ela encontra uma enorme torre completamente parasitada de gosmas, e a garota observa uma luz radiante no topo dela, deduzindo que é de lá que vem a energia. A moça começa a escalar a torre, limpando as gosmas que bloqueiam seu caminho, e derrotando todas as criaturinhas que tentavam a impedir, enquanto questiona se aquele era um lugar de sacrifício ao deus, ou se talvez fosse o jardim que o jardineiro ficava. E ao chegar ao topo, ela remove algumas válvulas abrindo uma escotilha, e liberando uma onda de energia que havia nos canos, limpando toda a torre de gosmas. Finalmente, o sinal retorna, e Bex comenta que ficou muito preocupada, pois logo após perder o sinal, escutou um grande som, e ao olhar para fora percebeu que o lugar inteiro havia ficado diferente, com o rio clareando e o ar mais leve, além das leituras estourarem os gráficos. Rennie conta tudo o que aconteceu, acrescentando que agora conseguia até mesmo ver os canos que estavam vindo do subterrâneo, e Bex afirma que os dados revelam que ela liberou energia pura, dizendo para ela seguir os canos. Rennie desce até a caverna, e após explorá-la seguindo um cano, ela sai novamente ao mundo exterior. E Bex avisa que o computador decodificou os manuscritos, e que diziam que a vida daquela sociedade era de trabalho e suor, pois o espírito estava enterrado, mas que o jardineiro fez ele fluir, e deu a eles o futuro. E ambas ficam felizes de saber que era possível usar a energia, ou seja, vendê-la. Andando mais um pouco, ela encontra uma espécie de mina alienígena, e ao adentrar no local, chega em ainda mais ruínas, e no mesmo momento o sinal de comunicação com Bex cai novamente. Ela avista à frente mais um portão, e ao abri-lo reencontra o cano e as gosmas agressivas, porém desta vez também tem um drone que parece estar seguindo a tubulação. Rennie termina de limpar o local, e o sinal é recuperado, então ela conta para sua amiga sobre ter achado o cano novamente, comentando que era estranho, pois enquanto tudo ali era ruínas, ele estava novo. E também fala sobre o drone que avistou, deixando Bex apreensiva. Ela continua explorando o local, resolvendo vários puzzles, e passando por diversos andares e tubulações daquela antiga estrutura, até que finalmente abre mais uma porta e ela adentra ao piso inferior do local, que está quase completamente contaminado pela gosma, junto com mais criaturinhas. Após um longo trabalho de limpeza, a vida retorna ao local, e Rennie continua sua aventura por um caminho que acaba na entrada de outra caverna, onde encontra novamente o drone, e utiliza de um antigo elevador para segui-lo, sendo parada em vários andares onde a gosma havia dominado tudo, e seguindo seu caminho após limpá-los. Rennie chega no último andar, onde se depara com a vista de uma torre gigante, emitindo uma luz muito forte depois do rio, e se questiona do que se tratava aquilo.
aquilo. Ela então encontra um túnel tecnológico, por onde vários drones atravessam junto dela, e chega em uma estrutura estranha, que aparentava ser uma cápsula com um alienígena dentro. Bex pede para sua amiga não encostar em nada, e Rainey diz que a cápsula parece sugar toda a energia vital do alien, a mandando para outro lugar. Rainey diz que aquilo machucava a criatura, e mesmo com Bex dizendo não, ela aciona alguns mecanismos no local, fazendo com que a cápsula caia para o andar de baixo, e a moça vai atrás limpando toda a área, enquanto aciona outros mecanismos, que fazem a estrutura cair de vez no chão. Ela desce até lá, porém se depara com uma enorme criatura, que se parecia um touro alienígena. Rainey o derrota sugando a bola de energia que há nas costas do bicho, e após a batalha, ela libera a cápsula que mantém o alien preso. O alien tenta se comunicar, e Bex transfere os dados conseguidos com os manuscritos para o tradutor dela, permitindo que eles conversem. A criatura diz que seu nome é Harry, e que já se passaram 200 anos desde que está preso na cápsula, acrescentando que não restava mais muito espírito, e que logo o planeta não terá mais recuperação. Ele dá uma chave para Rainey e pede para ela ir até o jardineiro, para fazer com que ele desligue todas as máquinas e libere seu povo. A garota questiona se esse homem era o mesmo das estátuas, e o alienígena concorda, dizendo que foi ele quem construiu tudo aquilo, e que seu povo foi estúpido o bastante para concordar com aquilo, acrescentando que ela deve ir logo, antes que o homem descobrisse tudo. Rainey leva o alien para o acampamento para que ele fique em segurança. Bex não concorda muito com isso, pois eles estão com poucos recursos. Entretanto, Rainey diz que vai ir mesmo assim, pois o planeta inteiro vai sucumbir a gosmas se elas não fizerem nada. E após isso, a garota parte em direção ao jardineiro. A garota chega em um portão de energia, onde insere a chave e consegue acesso a uma nova área. Rainey começa a resolver alguns puzzles, enquanto Bex se mostra muito irritada com aquela atitude. Então Harry aparece, dizendo que no local ela encontraria seu povo no domo do espírito, e pede para que abra as cápsulas, revelando a verdade a todos. Mais à frente, ela chega em uma cidade abandonada, com gosmas e criaturinhas dominando diversos locais. Então o alienígena diz que aquele era seu lar, e que quando voltassem, seria novamente. Rainey chega a uma ponte que dá acesso ao jardim, e pergunta para Harry se é lá que todo mundo está preso. E o alien diz que preso não é a palavra correta, pois o jardineiro conversou com todos, e eles aceitaram entrar nas cápsulas de bom grado, pois a energia os alimentavam bem, e então ignoravam as consequências, e isso acabou fazendo com que todo o seu planeta fosse tomado pela gosma. A garota percebe que a ponte está quebrada, e avista um duto de elevador. Por isso, decide tentar utilizá-lo para chegar ao outro lado. Durante a sua jornada, enquanto adentra diversos locais, resolvendo vários puzzles e limpando ainda mais o planeta, Rainey questiona como era viver dentro das cápsulas, e Harry diz que era difícil dizer, pois ter o espírito fluindo nele era uma sensação boa de segurança e eternidade, e por isso seu povo começou aos poucos a passar mais tempo dentro das cápsulas, sem saber o que se passava no mundo, pois o tempo flui diferente dentro delas, e termina dizendo que agora estava feliz por estar livre. A garota também questiona como o jardineiro convenceu a todos, e Harry diz que não foi de uma vez, e que o jardineiro era um cientista brilhante. Então, através dos experimentos, eles descobriram como refinar a própria vida em seu planeta, e começaram usando isso com sabedoria, mas logo ficaram preguiçosos e gananciosos. Ele também diz que antes do jardim, o mundo era simples, e nem sempre tinham o que precisavam, mas que na maior parte do tempo conseguiam o necessário, acrescentando que eles mineravam e viviam da terra, e que tinham uma cultura onde criaram a beleza. Rainey questiona o porquê de terem construído o jardim então, pois deve ter sido difícil, porém Harry diz que o espírito tornou tudo mais fácil, e que a promessa de conforto e estabilidade os encantou, os deixando cegos. Finalmente ela consegue acesso ao elevador, e subindo na ponte, questiona onde a gosma se encaixava naquilo tudo. E o alien diz que quando colhem um espírito, a gosma é o que fica para trás, e que o jardineiro não sabe o mal que faz, apenas busca o equilíbrio. Rainey então diz que ele causou todo aquele dano e nem tinha consciência daquilo, e logo responde a si mesma que essa situação não é tão incomum assim, fazendo alusão à natureza, no nosso mundo real. A garota finalmente atravessa a grande ponte, e adentra ao jardim que está totalmente dominado pelas gosmas, e então ela entra na grande torre. Lá dentro, a garota percebe que na verdade aquela era uma grande mina de energia, onde provavelmente as outras minas menores deveriam enviar as energias, de onde os canos saíam, comentando que a sua amiga iria molhar as calças se visse aquilo. Em seguida, ela tenta contato novamente com Bex, e demonstra ainda estar muito brava, desligando na sua cara. Rainey encontra uma enorme sala com um feixe vermelho, e se pergunta o que era aquilo, e após isso resolve alguns puzzles e usa um elevador para subir ao topo. Enquanto subia, Bex aparece e diz que ela desperdiçava o tempo e os recursos delas, e que não conseguia acreditar que a garota partiu em uma missão maluca sem o consentimento dela, sendo que eram uma equipe. Rainey pergunta como seria uma equipe se sua amiga não confia nela, e Bex rebate perguntando por que deveria, já que ela continua estragando o plano original da missão, que era conseguir recursos para pagar as contas. Rainey diz que ela só enxerga o próprio nariz, e não acreditava nela, porém quando Bex vai tentar se explicar, o sinal de comunicação cai. Chegando ao topo, ela caminha até um salão, onde estão presos todos os habitantes daquele planeta, e
e quando ela pensa em libertá-los, o jardineiro aparece, dizendo que suspeitava ser a espécie humana, pois era só questão de tempo para irem lá se intrometer. Ronnie diz que veio libertar os aliens e o jardineiro diz que ele é o guardião de seu povo, não um carcereiro. Ele diz que não vai escutar nenhuma bobagem, pois a espécie humana destruiu seu próprio planeta e agora está em busca de destruir outros. O alien se conecta aos cabos de energia e começa a atacar Rennie com um enorme raio laser. Porém, infelizmente, a garota consegue escapar de lá abrindo uma escotilha e pulando dentro. Ela cai em uma terra completamente devastada pela gosma, percebendo também que a sua máscara havia quebrado com a queda. Rennie tenta contato com Bex, porém não tem sinal. Por isso, ela continua andando, tentando achar uma maneira de sair dali, enfrentando mais gosmas no caminho, e percebendo que sem a sua máscara, o composto orgânico a estava notando mais fácil. Rennie inclusive pensa ter ouvido o som de sua nave indo embora, porém diz a si mesmo que deveria ser outra coisa, e que Bex não faria aquilo com ela, acrescentando que se arrependia de estar lá, e começa a relembrar bons momentos com sua amiga. Mais à frente, Rennie encontra uma construção em ruínas, e na esperança de encontrar um caminho de volta para o jardim ou alguma das minas de energia, decide segui-la. Rennie vê o corpo de um alien no chão aparentemente morto, mas após abrir uma escotilha em um dos canos que tinha um pouco do líquido verde, a criatura recupera um pouco do fôlego e questiona se aquele era o fim de tudo. Logo em seguida, dizendo que o jardineiro precisa ser parado. Rennie diz que tentou, mas não foi forte o suficiente, e o alien responde que ninguém é, não enquanto a energia estiver fluindo em benefício do jardineiro. Ele diz ter uma ideia de como vencê-lo, pois tem uma sala na mina central com um feixe de luz vermelho enorme, e que se destruir sua fonte de energia vai enfraquecer o jardineiro. Então Rennie diz saber onde aquilo ficava, e após isso, o pobre alien não resiste e acaba morrendo. Rennie sobe ao topo de um terreno mais alto para ver se consegue o sinal no rádio para contactar Bex, porém ela perde suas forças e desmaia no caminho. Por sorte, Bex estava procurando, e de alguma forma consegue encontrá-la no meio de toda aquela destruição. Após Rennie acordar, ela diz que pensou que Bex iria a deixar para trás, e Bex brinca dizendo que fez uma votação e o resultado foi 2 contra 1. Então ela acabou tendo que ir procurar por Rennie. A garota tenta pedir perdão por não ter escutado sua amiga, porém Bex diz estar tudo bem, e revela que por não pagarem algumas contas, provavelmente perderiam a Bunny, e que escondeu isso para não afligi-la. Bex acrescenta que enquanto procurava por Rennie, viu toda a destruição causada pela gosma, e concorda em ajudar a garota a dar um jeito para parar o jardineiro, pois esse planeta não pode virar só mais um pedaço de rocha no espaço. Rennie fica feliz ao ouvir aquilo, e conta a ela sobre o plano do alien, então Bex diz que irá levar um tempo até preparar sua nave novamente, e que haviam drones patrulhando constantemente, pedindo para que ela vá na frente, pois a alcançaria depois. Rennie retorna ao local da ponte, e Bex diz que depois daquilo elas precisavam mudar, e que ela gostaria que estivessem mais envolvidas, para fazerem escolhas juntas, e Rennie concorda. Um pouco depois, a garota retorna ao jardim, e o alien Harry a contata, dizendo que assim que ao destruir o feixe de luz, a gosma irá se espalhar rapidamente, por isso pede para ela tomar cuidado. Rennie chega à sala e utiliza alguns mecanismos para desligar a energia vermelha, e após isso, a gosma toma conta do local, fazendo a garota passar por um momento de muita dificuldade, tendo que limpar toda a área e resolver vários puzzles até chegar ao elevador, que a levaria até o topo. Ao ativá-lo, ela começa a subir novamente, porém o elevador para diversas vezes devido às gosmas estarem dominando o local, fazendo ela enfrentar até mesmo as criaturas gigantes que pareciam um touro. Quando chega ao topo, ela caminha até o domo do espírito, e ao chegar na sala, encontra o jardineiro, que a insulta dizendo que pisar nela não tinha sido o suficiente, acrescentando que sem o seu sistema, todos ali iriam morrer de fome. Ele diz novamente ser o guardião do seu povo, e diz que Rennie está atrapalhando tudo. A garota diz que ela não tem todas as respostas, e que os seres humanos falharam de muitas formas, porém ele não era melhor do que a humanidade, acrescentando que tudo que ela sabia era que o planeta iria morrer se ele não parasse com isso. Rennie diz que eles precisavam encontrar outra maneira, porém o alien se recusa e então a batalha começa. Sozinha, Rennie não teria nenhuma chance, mas Bex aparece com sua nave e bate no escudo de proteção, entregando também a máscara consertada de sua amiga. Agora com o apoio, Rennie percebe que as gosmas deixaram os sistemas do jardineiro vulneráveis, e por conta disso ela consegue desativar a barreira que protegia o cientista, e após isso, ela arranca os cabos de energia de suas costas. O alien parece não acreditar no que aconteceu, e diz que agora só havia sobrado Selva, morrendo em seguida. Então a equipe se reúne, e juntos, libertam os aliens restantes de suas cápsulas. Um tempo depois, podemos ver que o povo começou a tirar toda a gosma que havia restado no mundo, e reconstruir tudo em seu planeta. Por fim, Rennie e Bex vão embora, apagando os dados da localização do planeta, para que as grandes corporações não encontrem o local, e os aliens possam viver suas vidas normalmente. Rennie diz que precisarão responder a muitas perguntas sobre onde estiveram, e Bex diz
diz que não seria a primeira vez que elas mentem para as autoridades e que iriam pensar em algo. Então o jogo termina com elas tentando achar boas desculpas para dar para as autoridades. Fala galera, se vocês estivessem explorando um planeta e encontrassem uma raça alienígena em cápsulas de sono, o que vocês fariam? Os acordariam para bater um papo? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em um game em um mundo desconhecido, perdendo todas suas forças e precisando lutar para encontrar um caminho para tentar recuperá-las, para então finalmente conseguir escapar de lá, o que você faria? Quer saber como a garota de cabelos azuis escapará desse mundo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo.